Olá meninos, tudo bom? Vamos a mais uma aula de revisão de matemática. Hoje, olha só, hoje a gente vai revisar o sistema de numeração decimal e a notação científica. Primeiro, o sistema de numeração decimal, ele também é chamado de sistema indo-arábico. O que é o sistema indo-arábico? Por que esse nome? Os hindus descobriram e os árabes, eles difundiram melhor a ideia, né? Eles que utilizaram mais ali na Europa. Por isso que o sistema de numeração decimal também é conhecido como indo-arábico, ok? E por que decimal? Porque vai de 0, os números, né, que são utilizados são de 0 a 9. Ou seja, se a gente for contar, dá 10 números. Por isso que é decimal, ok? Então, olha só, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho o número 3.246. Esse número aqui, ele é dividido em classes e ordens. No caso, esse número aqui, olha, tem duas classes e cada classe, vamos olhar aqui na tabela, cada classe tem, olha só, 3 ordens. Ou seja, essa classe aqui é a classe das unidades simples, essa é a dos milhares, essa dos milhões. Se a gente tivesse uma outra dos bilhões, e assim vai. E toda classe, ela tem sempre 3 ordens. A ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Se vocês forem analisar aqui, olha, 1, dezena 10, centena 100, não é isso? Aqui, na classe dos milhares, uma unidade de milhar vale 1000. Uma dezena vale 10.000, uma centena vale 100.000 e assim vai. Se nós formos analisar, olha só, o número 1, eu posso dizer que ele é 10 elevado a 0. Por que, professora, 10 elevado a 0? Porque todo número elevado a 0 dá 1. Eu posso dizer que o 10 é 10 elevado a 1, porque 10 elevado a 1 dá 10. Eu posso dizer que o 100 é 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 que dá 100, e assim vai. Olha só, se a gente olha esse número aqui como exemplo, esse número aqui ele é 2.784.047. Se nós formos analisar aqui, o nosso sistema de numeração ele é posicional. Como assim? O que é posicional? Dependendo da posição que o número ocupa, ele vai ter um valor. Por exemplo, olha só, eu tenho esse número 7 aqui e esse número 7 aqui. Esse número 7 nessa posição ele tem um valor. Esse número 7 aqui nessa posição ele vale bem mais, certo? Então o nosso sistema de numeração ele é posicional, ok? Agora vamos aqui ao exemplo do número 2. Esse 2 aqui, se a gente for olhar, olha só, ele é 2 milhões. 2 milhões, como é que eu posso escrever? Eu posso dizer que é 2 vezes 1 milhão, porque uma unidade, né, de milhão vale 1 milhão. E se eu pegar 2 vezes 1 milhão, vai dar 2 milhões. Lembrando que 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Como assim, professora? 10 elevado a 6, por quê? Porque olha só, 1 milhão eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu transformar isso, né, em potência de base 10, eu vou ter 10 elevado a 6. Então, 2 vezes 1 milhão é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 6, que vai dar esse número do mesmo jeito. Só que ele está escrito de uma forma diferente, ok? Aqui está escrito, no caso, em potência de base 10, né? Tudo bem? Então, olha só, agora nós vamos aprender, no exercício de vocês, tem algo desse tipo aqui. Eu tenho aqui 4,5 milhões, só que aqui está a palavra, né? Eu quero transformar isso aqui em número normal. Como é que eu faço isso, professora? Como aqui está falando que são 4,5 milhões, esse 4 aqui vale 4 milhões. Esse 5 aqui, ele vai valer o quê? Ele vai estar aqui, olha, se a gente for analisar, olha só. O 4 está aqui na unidade, né? Unidade, ó, os milhões aqui. Então, o 4 vai estar aqui. O 5 vai estar aqui. Para me tirar aquela palavra milhões, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui. É só acrescentar zeros aqui, ó. Acrescentei zeros. O zero, ele serve para quê? Ele serve para dizer, ele foi criado para dizer que nessa casa aqui não tem nada, certo? Então, olha só. Aqui e aqui. Professora, para que serve esse ponto? Esse ponto, ele separa, se você for observar, a cada 3 ordens tem um ponto, ou seja, cada 3 ordens formam uma classe, né? Ou uma classe. Essa classe aqui é das unidades simples, ou das unidades. Essa classe aqui é a classe dos milhões, que a gente chama, dos milhares, que a gente chama de 1000, certo? E essa classe aqui é dos milhões, ó. Certo? Então, olha só. Então,
esse número aqui, 4,5 milhões, é a mesma coisa aqui, ó, que 4 milhões e 500 mil. Mesma coisa. No exercício de vocês está pedindo, está contextualizado, mas está pedindo um outro. Mas como é que eu vou resolver? Dessa forma aqui, tudo bem? Então, olha só, o 4,5 milhões, ou você faz desta forma, ou então você pode fazer de um outro jeito também, que é transformar ele em notação científica, em potência de base 10. Como assim, professora? Eu pego 4,5, certo? Lembra que é milhões e que o 4 está aqui? Aí, se você for analisar, olha, aqui é 10 elevado à sexta potência. Então, eu posso dizer que isso aqui é 4,5 vezes 10 à sexta. Aí eu vou resolver. Professora, que horas que você vai resolver? Agorinha, quando eu estiver explicando sobre notação científica. Continuando então, meninos. Agora a gente vai aprender, transformar, aprender como é que a gente usa a notação científica. Primeiro, a notação científica, para que ela foi criada, com qual objetivo? Simplesmente porque, assim, quando a gente tem números muito grandes ou números muito pequenos, a gente pode escrever eles de uma forma simplificada. Por exemplo, se a gente fosse medir a distância da Terra, que é de onde a gente está, até o Sol em quilômetros, daqui até no Sol é muito longe. É uma distância muito grande. Aí, se a gente fosse colocar essa distância aqui, ia dar um número com um monte de zeros aqui. Então, a notação científica ela veio para trazer praticidade, ok? Então, agora o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a transformar um número em notação científica, depois a gente vai aprender a fazer o contrário. Pegar a notação científica, lembra desse exemplo? E transformar ela em número assim, beleza? Então, nós temos dois tipos de números. A gente tem ou os números muito pequenos, que são esses que tem a vírgula aqui, ó. Aqui é zero, ou seja, não é nem um inteiro, né? Então, aqui é um número muito pequeno. Aqui já é 500, aqui já é um número grande. Então, nós vamos ter ou números grandes ou números pequenos. E nós vamos tratar eles de dois jeitos diferentes. Então, vamos aprender aqui, olha só. Eu tenho 0,05, ou 5 centésimos. Como é que a gente vai transformar isso aqui em potência de base 10 em uma notação científica? Aqui, olha só. Existe uma regra. Que regra que é essa, professora? Sempre vai ser um número multiplicado por uma potência de base 10, aqui 10 elevado a alguma coisa, certo? Lembrando que se o número for muito pequeno, esse 10 elevado a alguma coisa aqui sempre vai ser negativo. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que esse número que vem aqui, que vai multiplicar o 10 elevado a alguma coisa, ele sempre vai estar entre 1 e 9. Mínimo 1, maior 9. Ele tem que satisfazer essa condição. E essa regra aqui da notação científica, ela é uma regra mundial. A gente usa aqui no Brasil em tudo quanto é lugar. Ok? Então, olha só. Para a gente transformar isso aqui na notação científica, se eu tenho 0,05 e quero transformar num número que satisfaça essa condição aqui, então eu tenho que aumentar esse número. Para me aumentar esse número, eu vou chegar a minha vírgula para a direita. Eu vou deslocar a vírgula para a direita. Então, deslocando a vírgula, como é que ficaria? Eu tiraria essa vírgula daqui e viria com ela para frente. Mas para frente aonde mesmo? Eu viria com ela para cá. Por quê? Olha só, se eu coloco a vírgula aqui, concorda comigo que vai ficar 5? Tá vendo que 5 está entre 1 e 9? Então, satisfaz a minha condição. Então, aqui vai ser 5, certo? E o 10, esse 10 aqui, ele sempre vai existir. E esse número aqui, professora, qual que vai ser? Olha só, se eu desloquei a vírgula, se eu andei 2 casas, então aqui vai ser um 2. Como é que eu leio isso aqui? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Todas as vezes que o número for muito pequeno, esse 10 elevado a alguma coisa aqui sempre vai ser o quê? Negativo. Próximo. Agora esse 500 aqui é um número grande. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer nesse caso? Eu vou ter que dar um jeito. Se é 500 e tem que ficar um número entre 1 e 9, então ele vai ter que diminuir. Para ele diminuir, é como se a vírgula estivesse aqui. Ó. Todo número inteiro, no final dele tem uma vírgula. Não aparece, mas tem. Então, eu vou voltar, eu vou para a esquerda, deslocar a vírgula para a esquerda, para me diminuir o número, porque ele está muito grande. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar ele para onde, professora? Eu vou chegar ele para cá. Por quê? A vírgula para cá. Por quê? Desculpa, para cá. Por quê? Porque vai ficar o número 5 aqui que satisfaz a minha condição. Ou seja, vai ser 5 vezes... Quantas casas que eu voltei, professora? Eu estava aqui, é como se tivesse uma vírgula aqui. Eu voltei 2 casas, por isso que aqui vai ser 10 elevado a 2.
porque eu voltei 2 casas. Positivo ou negativo? Positivo, porque era um número muito grande. Número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo, certo? Próximo. Eu tenho esse número aqui, ele é muito grande, eu quero diminuir ele. É como se a vírgula estivesse aqui. Então, eu vou voltar a vírgula para onde, professora? Para cá. Por quê? Olha só o 8. Satisfaz a minha condição? Beleza, então vai ficar 8 vezes... Quantas casas eu andei? Quantas casas eu voltei? Eu tive que deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Esse 6, ele é positivo ou negativo? Ele vai ser positivo, porque era um número muito grande. Ok? Aqui, olha só. Esse número aqui, ele é muito pequeno. Então, quando eu multiplicar por 10 aqui, ó, eu sei que aqui vai ser negativo, porque ele era muito pequeno. Professora, ele é muito pequeno, como é que eu vou transformar ele que satisfaça essa condição? Eu tenho que deslocar, eu sempre desloco a vírgula. Eu tenho que deslocar a vírgula daqui para onde? Você vai testando. Para cá, por quê? Vai ficar 6, olha só. O 6 está entre 1 e 9? Está, então fechou. Então, olha só, aqui. Então, vai ficar repetindo, né? 6 vezes 10 elevado a menos. Por que é menos, professora? Porque o número era muito pequeno. Mas menos que tanto? Menos o tanto que eu andei. Daqui para cá, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a menos 5. Então, nós aprendemos agora a transformar um número decimal em fração ou um número muito pequeno em notação científica, em potência de base 10, e um número muito grande, olha só, também em potência de base 10. Nós aprendemos as duas coisas. Agora nós vamos para a próxima etapa. Então, olha só, meninos, agora a gente vai aprender a fazer o que mesmo? A gente vai aprender a transformar essa notação científica em um número normal, né? Vamos dizer assim. Então, olha só, a primeira coisa que você vai observar é se o expoente aqui é positivo ou negativo. Se o expoente aqui for positivo, você sabe que seu número vai crescer. Então, ele vai chegar para a direita, porque a gente cresce o número para a direita. Ó, eu tenho 10, se eu quero crescer ele, eu vou acrescentando 0 para a direita, não é isso? Então, todas as vezes que a gente for crescer o número, for aumentar o número, aqui vai ser sempre positivo. E aí eu vou aumentar que tanto, professora? Que jeito? Copia o 4,5, isso é regra, isso vale para qualquer caso desses. A vírgula estava aqui, ó. Quantas casas que eu vou ter que aumentar? 6. É de acordo com o expoente que está aqui. É positivo, então eu vou chegar para frente, né? Vou chegar para a direita. Vou chegar a 6 casas. Lembrando que a vírgula estava aqui, então eu vou andar 6 casas. Só que aqui eu já tenho uma casa. Então, como eu já tenho uma casa, então eu vou andar 5. Porque com essa aqui 6. Aí, ó, não tem nada, é 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Porque aí, ó, contando com esse dá 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente o 6 que está lá. Aí tiro a vírgula e vou colocar os pontinhos aqui. Que número que ficou? 4.500.000. Lembra daquele exemplo que a gente colocou lá atrás, que eu deixei anotado aqui? É esse, tá? Aqui, eu copio 1,29, sempre copio o que está lá. Observa, positivo ou negativo? Negativo. Então, da vírgula, se é negativo, o número vai diminuir. Então, vai chegar para lá, ó, para a esquerda. Quantas casas? 3. Só que da vírgula para cá, que já tem uma, né? Então, mais 2 para dar 3 casas. Então, acrescento 2 zeros aqui, aí dá as 3 casas que eu queria, ó, e ponho a vírgula. Professora, mas aí vai ficar essa vírgula boiando aqui? Não. O que é que representa o nada? 0. Então, vai ficar isso aqui, ó. Arrumando aqui, vai ficar 0,0129, ok? Aqui, como é que vai ficar? Copia o 6. Aqui é positivo, beleza. Então, o número vai aumentar para cá. É como se tivesse uma vírgula aqui, ó. No final do número é como se tivesse uma vírgula. Então, o que é que você vai fazer? Acrescentar 7 zeros para a direita. Por que é para a direita? Porque o número ele vai aumentar. Se aqui é positivo, aqui aumenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirei a vírgula, vamos colocar o pontinho. Ó. Aqui e aqui. Ok? Então, que número que ficou aqui? 60 o quê? Unidades simples, milhares, milhões. Então, 60 milhões. Certo? Aqui, eu copio 8. Negativo, quer dizer que o número vai diminuir. Então, é daqui para lá. Certo aí, professora? Como é que eu vou fazer? É como se o 8 tivesse aqui, 8 inteiro, né? Eu vou chegar para lá quantas casas? Para a esquerda, 4 casas. Eu já tenho uma casa aqui, então tá faltando 3. Eu acrescento 1, 2, 3 zeros e coloco a vírgula. Não tem nada lá, não? Acrescento 0.
Professora, eu posso sair acrescentando zero tanto que eu quiser? Não, é de acordo com a necessidade. De nada me adianta eu acrescentar um monte de zero aqui, ó. Não vai me resolver nada. Chegando até aqui, ó, já está perfeito. Ok? Então é isso, tá? Eu espero que vocês gostem. Vejam o vídeo 1, 2, 3 vezes se precisar. E precisando de nós, pode contar, tá bom? Até a próxima aula e fiquem com Deus.